Então, bem-vindos, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Mariana Esteves, terapeuta energética espiritual. Hoje a gente vai ter um Doses de Consciência especial, ao vivo aqui, que é o quadro onde eu trago informações importantes para poder te ajudar a ganhar consciência, para poder ultrapassar os seus traumas e feridas emocionais. Hoje a gente vai falar sobre coragem. Seja corajosa o suficiente, seja corajoso o suficiente para se tornar a flor que você nasceu para ser, para florescer na vida. E o tema de hoje é inspirado na carta Coragem, do baralho do Osho, que é o arcano maior número 8. Nessa carta ele vai falar sobre o potencial que todos nós temos, todos nós possuímos o potencial de desenvolver habilidades internas para poder lidar com as adversidades da vida. E crescer, E crescer através desses desafios. Nós não temos controle sobre os acontecimentos da vida, Inevitavelmente vão ter desafios, a vida vai trazer situações que são desafiadoras para a gente. Ou o final de um relacionamento, ou a perda de alguém importante, questões no trabalho, uma dificuldade financeira. Para cada um, a dor é algo diferente, Mas dor é dor e a gente não compara. Não importa qual é o gatilho que venha ativando essa necessidade em nós. A questão é que a maneira como a gente lida com essas dificuldades é o que vai determinar a direção que a gente vai tomar na vida, certo? A gente não tem como controlar lá fora, mas nós somos responsáveis pela maneira como a gente direciona as coisas aqui dentro. E isso é o que vai fazer diferença, de como as coisas vão acontecer e o rumo que os acontecimentos vão tomar na nossa vida. Eu não estou falando que não vai ter dor não, tá, gente? Assim, é claro que as situações doem, é difícil lidar com muitas coisas, mas quando a gente tem ferramenta, quando a gente tem ali uma habilidade, a gente desenvolve as habilidades necessárias, fica mais fácil a gente direcionar esses acontecimentos e nos direcionar através desse acontecimento. Fica mais fácil atravessar isso. A gente não tem como evitar a dor. Inclusive, a dor, ela tem um papel no nosso crescimento. É através da dor que ela vai chamar a gente para olhar para o aspecto que precisa de cuidado, que é necessário. A dor, ela é pedagógica, vamos colocar assim. E assim, todo mundo tem o potencial para desenvolver essa habilidade de se direcionar, tomar as rédeas da própria vida, começar a se conduzir na vida, mas precisa de coragem e de desenvolver aí algumas habilidades. E que habilidades são essas, Por que a gente vai trabalhar isso na nossa vida? Por que é importante trabalhar isso na nossa vida? Que quando a gente está aí nessa zona de conforto, quando a gente está como uma semente, é como se a gente tivesse uma casca de proteção. A nossa casca de proteção impede a gente de crescer. E a gente vai precisar abrir mão dessa zona, o que muita gente chama de zona de conforto. Eu falo que é a zona de acomodação, porque não é muito confortável. É como se a gente sentisse toda a pressão da vida, Assim, a vida nos pressionando e a gente sem saber a direção para onde sair, o que fazer com esses acontecimentos. Então, a ideia é quando a gente olha para dentro, a gente vai desenvolver nossa capacidade de lidar com essas pressões e tirar algum proveito, dessas coisas, das situações tão difíceis da vida. Porque senão a gente acaba preso na mesma repetição, repetindo as mesmas situações, às vezes no trabalho, às vezes nos relacionamentos, Sempre parece que acontece toda vez a mesma coisa, parece sempre que meus chefes não gostam de mim, ou parece sempre que eu faço, ninguém reconhece, ou todos os meus relacionamentos foram, de certa forma, abusivos, eu não consegui ter um relacionamento saudável na minha vida. Enfim, o desafio vem de muitos lugares, E essa repetição pode vir em muitos campos na nossa vida. Elas servem como uma luz para falar assim, olha para cá. Eu preciso que você comece a olhar para dentro para você conseguir se direcionar para fora disso. Não dá para a gente garantir que as coisas externas não vão acontecer. O processo do autoconhecimento, ele vai nos levar para esse caminho. E quando a gente fala de tarô,
por exemplo, a gente fala de uma ferramenta para ajudar a gente a enxergar o que está acontecendo. Eu sempre uso muito o tarô aqui como uma ferramenta para o nosso processo de autoconhecimento. Mas o que vai nos tirar desse lugar de dor é o desenvolvimento dessas habilidades internas. O tarô vai ajudar a gente a olhar o que eu preciso desenvolver. Ele vai falar assim, olha para esse lugar, mas quando eu olho para esse lugar, eu ainda preciso fazer o processamento para desenvolver isso aqui dentro. Entende? Tipo, isso aqui é só uma ferramenta. Terapia também é uma ferramenta. O livro é uma ferramenta. O que vai solucionar é quando a gente começa a praticar e a desenvolver internamente essas habilidades. Usa a ferramenta e desenvolve aqui dentro o que é necessário. Porque assim, não adianta a gente ficar esperando por algo externo. Quando a gente fica ali esperando que algo externo resolva o nosso problema, a gente vai se tornando cada vez mais dependente das ferramentas. E aí, quando a gente fala dessa carta da coragem, é quando essas mudanças, essas transformações, elas vêm de dentro. E quando é que eu vou começar a fazer isso? O melhor momento para começar a fazer isso, quando é? Sempre agora. Sim, a gente tem uma mania de adiar o cuidado com nós mesmos, né? De olhar para a nossa espiritualidade, para o nosso processo de autoconhecimento, como, mas eu acho que eu ainda não estava preparada e isso não aconteceu. Esse é o tipo de coisa que, para ser desenvolvida, o único momento é agora. Tudo que a gente adia em relação ao processo de autoconhecimento é nós deixando nós mesmos para trás, porque isso é o direcionador do nosso desenvolvimento da vida, né? Para a gente crescer na vida e aprendendo. Imagina, as situações difíceis, essa pressão que a gente sente, os acontecimentos da vida, as repetições, elas precisam ter um direcionamento. Quando elas têm um direcionamento, eu desenvolvo o que é necessário e isso me serve a um propósito. Se aquela situação vem e me machuca e eu culpo o outro ou eu culpo a situação, aquilo não me serviu a nenhum propósito. Não é que o outro não tenha responsabilidade, não é que a situação não me afete, mas o que eu faço com isso é da minha responsabilidade. Né? Porque senão a gente vai ter passado a vida à margem daquilo que a gente poderia ser, né? Com o potencial lá guardadinho na semente, sem nunca crescer, sem nunca ir em direção à luz. E esse chamado interno, ele sempre vai existir. A semente é como ela fica assim lá, a luz chama ela, né? A gente, quando faz esse processo de crescimento, é a gente indo em direção a um lugar mais iluminado, dentro de nós mesmos, né? Onde a gente tem mais clareza para poder agir. E o que é necessário, então, para a gente crescer? Para a gente ir nessa direção desse desenvolvimento pessoal, né? Desse florescimento? Para mim, a primeira coisa mais importante, e essa carta aqui, ela representa também a carta da justiça no outro baralho, que é um símbolo, né, da nossa psique humana, que fala sobre justiça. Só que a justiça não da forma como a gente conhece na vida física, tá? No sentido de justiça mais elevado, de uma percepção que não é um julgamento, que é uma consciência. Então, quando a gente fala dessa justiça, dessa autorresponsabilidade, não tem mais a responsabilidade no outro. Eu não vou culpar mais ninguém pela situação. O que eu preciso aprender com essa coisa que está me acontecendo? Para entrar nesse caminho de florescimento, para experimentar o melhor da sua vida, esse, para mim, é um dos pontos fundamentais. Autorresponsabilidade. O que eu preciso aprender com o que está acontecendo na minha vida. Porque se eu tiro isso da minha mão e coloco, mas isso é culpa do outro, mas só está acontecendo assim comigo porque o outro fez isso comigo, eu perco todo o meu poder pessoal. É como eu pegar o meu poder, o poder da minha vida, e entregar na mão de outra pessoa. E por isso a gente fica se sentindo tão sem direcionamento. Porque quem está dando a direção da nossa vida são os acontecimentos, são outra pessoa, é a situação lá fora.
né, do país, enfim, que a gente já sabe que é melhor não depender disso. Pode ser que em algum momento a vida lá fora melhore e que as coisas ficam mais fáceis para nós, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer e nem se isso vai acontecer. E eu entendo que esse não é o propósito da nossa existência aqui. É a gente aprender como nós podemos transformar a nós mesmos e crescer e expandir, né? Então, primeiro ponto, autorresponsabilidade, fundamental. Essa carta, inclusive, fala sobre isso. Quando eu deixo de culpar o outro, até mesmo quando esse outro realmente me feriu. Olha, eu tive as situações, eu tive os traumas, as minhas feridas emocionais lá em relação aos meus pais, a minha infância foi difícil. Sim, são verdades, mas o que eu vou fazer com isso agora? Já é responsabilidade minha. Como que eu vou olhar para isso a partir de agora? Eu reconheço que isso está aqui dentro, mas o que eu vou fazer com isso na minha vida? Aí é responsabilidade minha. Aí a gente consegue romper com os ciclos de dor repetitivo. E vamos combinar. É necessário muita coragem para assumir esse lugar. Para falar assim, não, isso é meu. Eu quero estar... essa responsabilidade é minha. Eu vou agir a partir desse lugar agora. O que eu posso fazer a partir do meu lugar? E qual que é o caminho para conseguir isso, né? Hoje eu, Mariana, entendo que o caminho para isso é o autoconhecimento. É a gente olhar para nós mesmos. Mas assim, autoconhecimento não é só olhar para mim, porque isso também pode ser só um olhar egoísta, né? Tipo, eu só quero enxergar a mim. Autoconhecimento é olhar para nós mesmos com consciência, para aí sim aprender a nos direcionar com essa consciência e com essa lucidez. Por exemplo, você tem um relacionamento, os relacionamentos costumam ser difíceis. E você acaba aceitando coisas que você não gosta. Sei lá, em todos os seus relacionamentos a pessoa te tratava de um jeito muito ruim. E aí eu não tô falando só sobre uma coisa e da gente ser intolerante, não. A gente tá falando de uma repetição, tá? Que machuca. E aí a pessoa sempre te trata mal, sempre te desvaloriza. Essa é a situação em si. O processo de autoconhecimento vai fazer a gente olhar assim, e por que eu fico aqui? O que é que tem aqui dentro que me faz permanecer nesse lugar? Qual que é a ferida que toca, que faz eu escolher estar aqui ainda? Porque assim, a gente poderia romper com essa situação, eu não quero mais permanecer. Só que assim, não adianta a gente trocar de pessoa se a gente não troca de postura. Se a gente não aprende com aquela dor. Qual que é a dor emocional que aquilo está atingindo? Tem muita coisa nesse universo do processo de autoconhecimento, né? O tarô, ele tem o propósito de fazer assim, de mostrar quais questões a gente precisa trabalhar. Só que ele aponta algumas coisas, mas é um universo enorme, gigantesco, de várias coisas que a gente precisa trabalhar para poder se desenvolver, para poder crescer, para poder chegar nesse florescimento interno e nesse domínio sobre nós mesmos. Já que a gente não controla a situação, né? Como que eu vou fazer para dominar a mim mesmo? Como eu vou fazer para me direcionar a partir das coisas que a vida me traz? Para mim, essa é a chave de crescimento na vida. E assim, se tá caótico, se tem coisas que estão te desafiando, te desestabilizando na sua vida, provavelmente é porque a gente está reagindo à nossa dor, às nossas feridas emocionais, aos nossos traumas lá do passado. São gatilhos que são ativados e a gente começa só a reagir nesse mesmo sentido, o que acaba gerando como consequência mais situações desafiadoras, mais caos, mais sofrimento na nossa vida. Que é muito diferente da gente agir a partir de um lugar de consciência. O resultado é outro, completamente diferente. Então, assim, o que eu sempre chamo, o que eu sempre falo, o que eu sempre trago aqui no perfil é: vamos trabalhar para desenvolver a nossa consciência. Vamos trazer consciência para esse aspecto. Vamos olhar com lucidez.
mas vou olhar para onde? Para aqui, para dentro. Aí quando eu encontro o lugar aqui dentro, quando eu entendo esse processo, eu posso dar o limite lá fora, eu posso me dar a condução, tanto interna quanto externa, com clareza. Imagina, você está na dor lá, gritando de dor, você não está em consciência para poder tomar uma decisão assertiva. Então, primeiro a gente vai aprender a cuidar da dor. Existem várias maneiras de desenvolver isso. O tarô é uma das ferramentas que eu utilizo nos meus tratamentos, tá? Eu tenho outras ferramentas, tem vários caminhos, mas aí eu tenho desenvolvido na minha trajetória uma metodologia que tem funcionado para mim, que eu consigo orientar as pessoas que eu atendo, mas que mais do que isso, porque nos meus atendimentos normalmente eu faço mais as limpezas, os processos de limpeza. E a gente precisa também desenvolver o lado da nossa consciência, e da nossa prática interior, de onde eu preciso olhar para poder sair dessa dor. Onde eu preciso olhar para poder me cuidar? Não é só olhar para mim, para onde olhar? Essas são coisas que eu fui desenvolvendo aí na minha trajetória, com os conhecimentos que foram chegando a mim, que eu fui testando em mim, com as pessoas que eu trabalho, para desenvolver uma maneira que funcione. Tem vários caminhos, tá? Essa é uma maneira que tem funcionado para mim e que eu tô com muita vontade de dividir com vocês. Que eu tenho construído, já tem um tempo, que eu tô trabalhando aí nesse projeto de construir esse caminho para ajudar cada vez mais pessoas, a serem mais autônomas no seu processo de crescimento pessoal, para desenvolver mais independência, mais autonomia no processo. Então, tem várias informações importantes para a gente poder ir exercitando para fazer essa mudança interna. E aí, qual que é a minha proposta, para vocês? Eu criei uma aula que se chama Ponto de Partida. Por que olhar para si mesmo é a solução? E nela eu vou trazer várias informações para ajudar a vocês olharem o que é importante de ser visto nessa trajetória, para trazer esse crescimento interno, para que você possa se desenvolver, sair da casca de proteção, experimentar a vida por outros ângulos. E ela vai acontecer no dia 13 de junho, que é uma quinta-feira. Nessa aula, a aula vai ser online e gratuita. Tá, gente? Mas vai ser fechada, não vai ser aberta como a live aqui, não. Que aí eu vou trazer mais coisas, mais informações importantes para te ajudar a ver o que precisa ser visto, a olhar para o que é importante, nesse processo de autoconhecimento. Se você quiser fazer comigo essa trajetória, a partir de hoje, toda segunda e toda quinta, eu vou ter lives de aquecimento, que são temas importantes para você poder, para a gente construir para a compreensão da aula, que vai acontecer no dia 13, mas é preciso se inscrever. Para quem está no YouTube, também está na descrição aqui da live, tá? O link para inscrever é só ir lá, clicar e seguir os passos para inscrever. Inclusive, para quem fizer inscrição e responder uma pesquisa que eu estou fazendo para entender melhor a necessidade de vocês, para ir direcionando o conteúdo também para essa necessidade, tem um presente exclusivo, que é um tratamento de limpeza energética. Gente, tá muito, muito legal. Assim, de verdade, é um presentão, que aí você vai ter acesso, não tem custo, tá? É só ir lá, se inscrever, responder a pesquisa. Você vai ter acesso a esse presente. E aí, me acompanhar aqui toda segunda, toda quinta, vai ter muito conteúdo legal para ajudar nesse processo, para cada vez mais vocês terem compreensão, consciência e autonomia no seu processo de crescimento e desenvolvimento. É porque assim, aqui eu utilizo muito tarô, vocês me veem muito tirando o tarô, mas o tarô é uma coisa só. Tem muita coisa para a gente poder desenvolver, Assim, num processo de autoconhecimento, não tem como uma ferramenta só atender todas as nossas necessidades. Agora a gente vai estar aqui mais de pertinho, assim, é uma coisa que eu tô trabalhando nisso tem muito tempo nesse projeto.
é de todo o meu coração, assim, quanto mais pessoas estiverem nesse processo de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, isso a gente não tem noção o quanto isso impacta na realidade, no mundo, na vida. Assim, é um impacto positivo na nossa realidade que a gente não faz ideia. Quando a gente toma responsabilidade sobre as nossas emoções, sobre as nossas vidas, sobre o nosso crescimento, isso assim transforma a nossa realidade e é uma maneira que a gente impacta o outro. A gente não está tentando controlar a situação lá fora. Eu estou trabalhando aqui dentro e impactando a vida lá fora. Esse é um poder que a gente não faz ideia. Então, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento real, que não é ali aquele processo egoísta, vou só olhar para mim, não estou nem aí para ninguém, deixa eu me olhar, a minha consciência através do mundo, como eu estou impactando o mundo, como o mundo me impacta. E eu pego a minha responsabilidade sobre isso, a gente está, inclusive, fazendo um trabalho lindo para auxiliar no mundo, no como ele está. Né? Vamos combinar que está precisando de mais amor, de mais consciência. Então, vamos dar as mãos. Aqui a gente pode começar a construir uma egrégora de luz muito forte. Quando várias pessoas se juntam para poder criar, desenvolver a consciência, se responsabilizar por todo o seu processo mental, emocional, por aquilo que é nosso, da nossa responsabilidade, isso leva tanta luz para o mundo, isso traz tanta força, tanto amor para a gente, né? O amparo também vem, eu falo assim, não é que não tenha dor, mas estar inconsciente, eu acho que pior do que dor gera muito sofrimento, e um sofrimento sem perspectiva de acabar. Porque a gente não sabe o que fazer com isso, a gente está só esperando que algo lá fora mude. Aqui a proposta é, vamos nós assumir esse lugar. É para transformar aqui dentro e aí sim, impactar o mundo com a nossa transformação. Então agora, eu vejo vocês toda segunda e toda quinta, aqui ao vivo, no Instagram e no YouTube. Obrigada, gente. É uma honra, de verdade, estar aqui com vocês. Enche meu coração. E por vocês disponibilizarem seu tempo de estar aqui comigo. Eu entendo que vocês estão... É um pouquinho das suas vidas que vocês estão compartilhando aqui comigo. E isso tem um valor inestimável. Eu estou aqui falando com vocês que estamos iniciando uma nova trajetória. Juntos. Onde a gente vai trazer mais ferramenta. Vai trazer mais conhecimento. Mais estruturado, com mais direcionamento, para que a gente possa juntos fazer uma jornada de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Com amor, com espiritualidade, com acolhimento, com verdade, porque nem sempre a verdade é boazinha, né? Às vezes a verdade dói, mas ela liberta, né? A dor, ela tem esse propósito também de nos libertar. Até segunda-feira. Na segunda, se eu não me engano, a gente vai falar um pouquinho sobre traumas e feridas emocionais. Sobre o porquê de ganhar consciência para poder ultrapassar os nossos traumas e feridas emocionais. Por que é importante isso? Dentro desse processo de crescimento. E a gente se vê na segunda-feira, toda segunda e quinta, às 8 horas aqui. Tá? Um beijo de luz no seu coração e até a próxima live. Tchau!